E também no nosso último encontro síncrono da disciplina. Acredita? Estamos terminando o semestre. Então, esse é o último encontro síncrono, no qual a gente fala do aluno, tá? Na semana que vem é o último conteúdo novo, digamos assim, que é o que a gente vai falar de uma relação entre as teorias de Piaget, Vygotsky e Vallon, que são 3 autores que, de certa forma, dialogam. Aí, depois disso, vocês vão ter o prazo para produzir o seminário. Então, o que eu vou fazer quanto aos seminários? O prazo de entrega do seminário é no dia 3 de setembro, se eu não me engano, numa sexta-feira. E nós temos ainda essa última semana de aula. Eu vou corrigir os seminários. Para aqueles que tiverem com nota baixa, quiserem melhorar a nota, eu vou dar uma atividade extra, tá? Não é obrigatória da disciplina, porque eu já vou ter distribuído todos os meus pontos. Eu vou dar uma atividade extra valendo 1 ponto. Vai ficar aberto pouquinhos dias, porque eu preciso de fechar a nota, tá? Vai ficar aberta provavelmente do dia 6 ao dia 9 de setembro, mais ou menos, que vai ser em cima dos seminários produzidos, tá? Eu vou fazer essa atividade, vou deixar para vocês. E daí, quem quiser melhorar a nota, estiver precisando de ponto, vai ter uma atividade extra na disciplina em cima dos seminários dos colegas, valendo 1 ponto. Quem acha que está legal na disciplina que não precisa de melhorar, então encerra as atividades com a entrega dos seminários. Quem acha que quer melhorar a nota, precisa de um pontinho a mais, outro a menos, vai ficar essa atividade. Mas na época eu aviso para vocês que eu dependo de ver os seminários de vocês para eu poder bolar as atividades e pensar em algo. Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui, gente? Chat tem alguma coisa? Tranquilinho? Então tá. Então hoje nós vamos para o nosso último estudioso, que é o Vallon. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Obrigada. O Vallon, gente, ele é um cara muito... A teoria do Vallon é uma teoria muito interessante. Ele tem algumas similaridades com Piaget, pela forma como ele vai pegar para analisar o desenvolvimento do ser humano, suas contribuições para a psicologia. Então, vamos falar um pouquinho. A teoria do Vallon é uma teoria de base interacionista. O que significa esse interacionista do Vallon? A gente viu os 3, a gente viu até agora o Piaget, o Vygotsky e vamos ver o Vallon hoje. O Piaget, sempre que vocês forem fazer prova, alguma coisa de psicologia, lembra que o Piaget ele é biólogo, colega de profissão de vocês. Então, a teoria do desenvolvimento do Piaget tem uma base da biologia muito forte. Ele foca na questão do desenvolvimento mesmo do indivíduo dialogando com a biologia. Já o Vygotsky, que foi que vocês viram na aula passada, é um cara que nasceu e viveu na União Soviética. O Vygotsky, ele pega um pouquinho de Piaget, vamos dizer assim, mas ele não deixa de ser afetado pelo contexto no qual ele vivia. A gente vê muito da questão do Marx no Vygotsky. O Vygotsky fala muito da questão da relação com o outro para afetar o desenvolvimento do ser humano, algo que a gente não vê tanto no Piaget. E o Vallon, ele vai ter uma teoria de base interacionista e ele vai falar que o nosso desenvolvimento, ele se dá calcado na nossa predisposição genética, a predisposição genética que todas as espécies têm, mais os fatores ambientais. Então, para o Vallon, o ser humano é uma mistura. O desenvolvimento do ser humano está pautado pela carga genética que nós demos e a influência do meio ambiente, das interações para promover esse desenvolvimento. Então, para Vallon, o desenvolvimento da criança são as condições genéticas, mais as suas condições cotidianas de existência.
Então, a sociedade que a pessoa vive, a cultura, a época, para o Vallon, são elementos que vão influenciar no desenvolvimento da criança. A gente não precisa de ir muito longe. Vamos pensar no caso de criança, por exemplo, que é portadora de necessidade educacional específica. A criança que recebe um atendimento especializado, recebe estimulação, recebe acompanhamento, ela vai se desenvolver muito mais do que aquela criança, por exemplo, que os pais negam que exista a necessidade de acompanhamento, que existe uma necessidade de uma estimulação diferenciada. Então, é isso que o Vallon nos convida a pensar. Todos nós temos a carga genética, mas a forma como nós interagimos com o meio, somos estimulados, impacta na forma como nós desenvolvemos. Tranquilo até aqui? Dúvida, pergunta? Esse aí, gente, é o Vallon. O Vallon, ele é francês, Henri Vallon. Ele viveu de 1879 a 1962. O Vallon primeiro se formou em filosofia. Ele foi ser professor. E depois da filosofia, ele se interessou pela área da psicologia. Só que no período em que o Vallon viveu, é um período que a psicologia estava se consolidando enquanto ciência. Então, a gente não vê a existência de faculdades de psicologia. Então, para suas inquietações, o Vallon vai buscar a formação na medicina. Ele é de uma família muito tradicional da França, uma família que o avô dele, acho que o avô dele está envolvido na Revolução Francesa, é de uma família de políticos de tradição republicana, de tradição iluminista, tá? E o Vallon, ele viveu grande parte da vida dele no momento em que o mundo, a Europa passavam por uma instabilidade muito grande. O Vallon, ele viveu na pele a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra, o Vallon, ele atuou como médico em campo de batalha. E na Segunda Guerra, o Vallon, ele foi parte do movimento de resistência aos movimentos nazistas e fascistas na Europa. Tanto que ele chegou a ser perseguido pela Gestapo pela sua luta pelo fascismo, pela sua luta contra o fascismo. O Vallon, ele é um cara que no primeiro momento ele se alinha a esses partidos fascistas e nazistas, mas ele vê que a coisa não é bem assim, então ele se desfilia e ele vai fazer parte de um círculo de estudiosos que existia na Europa naquele período, que se chama Círculo da Rússia Nova. São estudiosos de diferentes áreas do conhecimento, de diferentes saberes, que eles vão discutir o materialismo dialético, não o materialismo dialético tal qual como Marx prevê, mas como que essa questão do materialismo, da dialética, do choque de ideias, pode contribuir com outras áreas, tá? O Vallon, enquanto médico também, ele atuou em instituições psiquiátricas, e tudo isso vai contribuir para a gente ver um pouquinho da teoria, o que ele viveu de experiência profissional vai refletir na teoria dele. Como eu disse para vocês, a primeira formação do Vallon é em filosofia, ele se formou aos 23 anos, ele foi atuar como professor em escolas secundárias da França, e durante a atuação docente dele, ele viu que ele não concordava com os métodos autoritários que tinha na escola francesa e, sobretudo, com a vigilância e o patrulhamento que o clero tinha sobre o ensino. O Vallon é uma daquelas pessoas que vai bater muito na tecla da necessidade de uma educação laica, tá? E esse ponto de vista crítico do Vallon está muito ligado aos valores e à família dele, como eu já disse para vocês. Se formou em medicina, como eu já falei. Ele foi atuar em instituições psiquiátricas que atendiam crianças com deficiências neurológicas e distúrbios de comportamento. O trabalho dele nessas instituições psiquiátricas foi o que deu a base para a tese de doutorado do Vallon, e é um livro dele, esqueci o nome do livro dele agora, depois eu olho para vocês, tá? Em 25, o Vallon ele vai fundar um laboratório de desenvolvimento da criança na periferia de Paris. Depois esse laboratório ele se muda mais para a área central. Esse laboratório existe até hoje. E a partir dos experimentos e vivências que ele tem nesse laboratório, que ele vai construir a sua teoria de desenvolvimento.
O Valum, ele veio ao Brasil, chegou a visitar o Brasil em 1935, tá? E o Valum, ele faz parte do movimento que a gente chama na história da educação de movimento da escola nova. É um movimento que teve muita influência no Brasil, que são até, quando a gente fala do manifesto dos pioneiros da educação de 32, são estudiosos que estavam ligados a essa corrente da escola nova. A escola nova é um período que começa-se a criticar os métodos tradicionais de ensino da escola e se propor uma escola mais pautada, centrada no aluno, ver o aluno como sujeito ativo no processo de ensino-aprendizagem dele e vai propor uma série de mecanismos para que essa escola ela se torne mais atraente, mais ativa, mais pautada no ensino do aluno. Mais ou menos isso que a grosso modo, o movimento da escola nova, o Valum fez parte dele, tanto que quando você vê que eles vêm em 35 para o Brasil, é um período que esse movimento de escola nova está pipocando por aqui, onde vários estados estão fazendo reformas do ensino escolanovistas. O primeiro ministro da Educação brasileiro, o Ministério da Educação foi criado em 1930 no governo de Vargas, tá, gente? Chamava Ministério de Educação e Saúde Pública. O primeiro ministro de Educação que assume em 30 é o Francisco Campos, que é daqui de Minas, e o Francisco Campos é um cara que fez a reforma escolanovista aqui em Minas e vai tentar trazer isso para o âmbito do Brasil. Então, essa pessoa complexa que vocês estão vendo aí, com essas áreas de atuação e pesquisa, é que é o Valum. Tá? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta até agora? Por enquanto, não. Tá tranquilo? Tranquilo. Vou passar para o próximo. O Valum, ele vive num período, gente, vocês podem ver que a gente vê, eu sempre falo isso com vocês, as teorias da psicologia separadas, mas elas estão ocorrendo ao mesmo tempo. No mesmo tempo que tem o Valum falando uma coisa, tem o Piaget, o Valum falando isso na França, a gente tem o Piaget na Áustria falando isso, a gente tem o behaviorismo lá nos Estados Unidos com Skinner, elas estão todas ao mesmo tempo. E eles conviveram num tempo em que a psicologia estava se firmando enquanto ciência, descobrindo qual era a sua especificidade, qual que era o seu objeto de estudo. E o Valum, ele é muito crítico e contrário ao positivismo. Estou falando de positivismo, um pouquinho de positivismo na aula que está postado para vocês de fundamentos histórico-filosóficos. O positivismo, ele defende muita questão da... Gente, desculpa, foi mal. A questão da... Deixa eu desligar o celular aqui. Não vou desconcentrar. É a questão de que como se o homem ele fosse a necessidade de se construir um método para as ciências humanas, o positivismo nasce nesse âmbito, e quer trazer as discussões da física e da matemática, por exemplo, que já eram ciências que estavam consolidadas para vir para contribuir para a constituição de um método das ciências humanas. O Valum ele vai ser crítico desse pensamento positivista. Vejam o vídeo aula dessa semana, vocês vão ver mais sobre positivismo. E ele fala que o homem, o ser humano, nós temos uma dupla história. Nós somos seres biológicos e seres sociais. E nós nos desenvolvemos, crescemos, surgimos do encontro do nosso ser biológico com o nosso ser social. Então, para o Valum, a psicologia é uma ciência que está entre as ciências naturais, que querem compreender o homem como ser biológico, e das ciências sociais, porque a psicologia também é entender a questão das interações, da vida do ser humano enquanto sujeito social. O Valum, como eu disse para vocês, ele fez parte do Círculo da Rússia Nova, então ele vai utilizar do materialismo dialético, do materialismo do Marx do materialismo dialético para poder falar da teoria dele, porque ele não vê que o nosso... Vocês sabem o que é materialismo dialético? Primeira pergunta. Eu estou falando materialismo dialético aqui um monte de vezes, você sabe? Ninguém viu a aula ainda dessa semana, né? Ainda não. A aula de sociologia dessa semana está falando de materialismo. Vamos lá fazer rapidinho de materialismo. Deixa eu abrir o slide aqui da sociologia, que eu explico para vocês com base no slide da sociologia. Peraí.
não tá aqui. Não tá no outro. Só que só para fazer um adendo aqui que eu tô falando materialismo e tô... Estão vendo o slide? Sim, tá dando. A primeira coisa que nós temos que pegar é o idealismo. O pai dos grandes pensadores do idealismo é o Hegel. O Hegel, ele acredita que o mundo, ele não está estático, o mundo está em transformação. E o que ocasiona a mudança do mundo é o uso da razão pelo homem, a capacidade do homem de pensar, de um homem de usar as ideias. Então, para o Hegel, através da consciência crítica, nós temos a capacidade de construir sobre as nossa história, sobre o nosso processo histórico, que é algo que precisa de ser considerado, a gente pode ir além do nosso tempo. Um conceito do Hegel é a dialética. Quando eu falo de dialética, dialética é como se fosse um embate. Nada, gente, está parado no mundo, nada é estático. Os seres humanos, nós estamos em constante movimento. E esse movimento, ele nasce do choque. O Hegel é um cara que pensa nas ideias, no choque das ideias. Então, o nosso movimento, a nossa transformação do mundo vem através da contradição das ideias, entendeu? Então, são essas ideias que se encontram, que se chocam, que fazem que nada é estático, que faz com que o mundo mude. E o que é aí o Hegel fala que a gente move pela dialética, por esse embate de ideias. Como que aconteceria esse embate das ideias? Vamos explicar com esse quadrinho aqui, que é o melhor exemplo. Existe uma ideia inicial. Essa ideia inicial é o que a gente chama de tese. Essa ideia inicial se encontra com uma outra ideia, que é o que a gente chama de antítese, tá? No momento que a tese encontra com a antítese, pensa que o mundo se movimenta pelo confronto. Elas entram em confronto e geram uma nova ideia, que é a síntese. Então, por exemplo, tese, que é a situação 1. Chegando em casa uma hora dessa com uma garrafa vazia, bebeu ela toda, está completamente bêbado. Essa é a situação 1. Encontrou-se diante com a ideia, pensamento, a situação 2. Eu não estou bêbado, pois eu não bebi a garrafa toda. A Cláudia bebeu comigo. Então, quando eu junto os dados do 1 com os dados do 2, eu tenho uma reflexão nova, uma ideia nova, uma posição nova. Então, além de bêbado de madrugada, você estava bebendo com outra mulher. Tá vendo? Tem uma ideia 1, uma ideia 2, essas ideias se chocaram e deram ideia à síntese. Isso que é a dialética desse confronto das ideias. O mundo está em constante movimento e constante confronto de ideias, isso que faz o mundo mover pela perspectiva de Hegel. Deu para vocês entenderem o que é dialética? Deu sim, bem explicado. O Marx, ele vai ser leitor do Hegel, só que o Marx, toda vez que a gente fala em Marx, o Marx ele vai ser crítico do sistema capitalista. Então, por Marx, o que movimenta o mundo não é exatamente o choque das ideias, igual o Hegel diz. O que vai mover o mundo para o Marx é a luta de classes. E a luta de classes, ela tem como base a diferença que existe de poder econômico de um com poder econômico de outro. Então, para o Marx, o confronto não é de ideias. O confronto, ele é o que o Marx chama de materialismo histórico dialético. Materialismo porque ele fala de um sistema capitalista. A base do sistema capitalista, gente, é o dinheiro, é o lucro, que a gente pode falar, de certa forma, chamar esse dinheiro, esse lucro, a grosso modo, tá, gente, de material. Então, o sistema capitalista, ele se dá com a base material. Existe aquele
que têm os meios para poder produzir, tem as fábricas, e tem aqueles que não têm os meios de produção, que precisam de vender a sua mão de obra para poder sobreviver. Então, a gente tem, de um lado, a classe com maiores condições, que é a burguesia, e aquela que precisa de vender a sua mão de obra, que é o proletariado. Histórico. Por que o Marx fala que é materialismo histórico? Porque ao longo da nossa existência, na medida que a nossa sociedade ela vai se complexificando, acho que vocês já conseguiram ver isso na disciplina de fundamentos, na medida em que está tendo acumulação de riqueza, divisão social do trabalho, por isso que é histórico, é um processo que não surge do nada, ele é histórico, e dialético porque é movido pela contradição. A gente tem um trabalhador que vende a mão de obra e o outro que é detentor dos meios de produção, entendeu? O trabalhador, ele trabalha com o dono de fábrica, mas ele nunca vai ter acesso ao lucro do que ele produziu inteiramente. Ele recebe uma parte daquele lucro, entendeu? E é isso aí que é a base do confrontismo. Entenderam, gente? Entender sem problema, Arthur? Deu para dar uma situada do que é esse dialético? A gente fala sempre dialético. Deus. Confronto, Hegel, ideias, Marx, luta de classe. Voltando lá para a psicologia, o desenvolvimento humano, ele se deve, então, a fatores biológicos, que são eminentemente sociais, e as características individuais de cada um. Então, o Vallon e o Piaget, a gente pode pensar que aonde que eles encontram? Eles se encontram no estudo de uma psicologia genética, vamos dizer assim. Porque tanto o Piaget quanto o Vallon, eles vão querer estudar a origem, a gênese do desenvolvimento dos processos psíquicos. No entanto, o Vallon, na teoria dele, ele propõe estudar um desenvolvimento integral do indivíduo, e ele, para que ocorra esse desenvolvimento integral, o Vallon, ele fala em desenvolvimento afetivo, desenvolvimento motor e desenvolvimento cognitivo, ou a inteligência, tá? E ele fala que a criança, ela tem que, para a gente entender uma criança, a gente tem que entender o meio no qual a criança está inserida. Então, a gente pode dizer que o Vallon, ele, de certa forma, ele dialoga tanto com Piaget quanto com Freud. Com Freud, porque o Freud, lá no começo da teoria dele, ele vai tentar buscar algo da neurologia, e o Piaget, porque ele quer entender a psicogênese, a origem do conhecimento, da inteligência. O Vallon, ele vê a possibilidade de observar como algo privilegiado, tanto que a teoria dele é escrita muito com base na observação feita no laboratório dele, e ele vai preconizar muito uma coisa que para a gente hoje é comum, mas naquele período não era, que a criança, ela é diferente do aluno, do adulto, não tem como a gente comparar a criança com os adultos. Então, o desenvolvimento é a primeira condição biológica. O desenvolvimento ele se dá em uma série de etapas que ocorrem numa ordem necessária. Eu preciso de ter passado pela etapa 1 para eu ir para a etapa 2. Cada idade, nossa, enquanto ser humano, tem uma particularidade que marca aquela fase, e o meio em que a criança ela está inserida, o meio não é estático. Na medida que a criança vai se desenvolvendo, ela vai interagindo mais com o meio e transformando. Então, como eu disse para vocês, a base do Vallon é o intelectual, cognitivo, afetivo e motor. Esse tripé do Vallon nos ajuda a pensar o desenvolvimento, mas não para a gente reduza o nosso desenvolvimento ao motor, afetivo e cognitivo. O nosso desenvolvimento é ligado aos fatores sociais e fatores orgânicos, como eu disse para vocês, infância diferenciada da adulta. E o desenvolvimento da criança, gente, ele não é, como eu disse para vocês, o Vallon, ele vai ter uma questão da dialética na teoria dele, que vai falar que quando a criança está se desenvolvendo, não é simplesmente colocando fases e funções, mas para que essas fases aconteçam, existe um conflito interno. Existe um período em que o novo que a criança está adquirindo vai se confrontar com o antigo, que já está ao confronto das ideias, a dialética aí. E nisso é que faz com que as fases vão ocorrendo. Então, pergunta para vocês. Você está brincando de pega-pega ou jogando queimada? Essa é a situação 1. A situação 2. Você está sentado confortavelmente em casa lendo um livro. Em qual dessas situações você utiliza movimentos corporais? 1 ou 2?
Ninguém, gente, quer arriscar? A gente usa muito mais, mas só que na 2 a gente usa, por exemplo, o movimento dos olhos para ir passando assim, nem a vista, a mão para passar as páginas. Eu, no caso, faço movimentos para reagir às coisas, porque eu sou um pouco animada quando eu estou lendo o livro. Certinho, você está certinho. Geralmente, a gente, quando não para refletir igual você fez agora, a gente tende a achar que os movimentos corporais são só quando a gente tem extremo movimento, como brincando, jogando, e não é bem assim. Quando a gente está sentado lendo o livro, também tem a questão do movimento corporal, e é em cima disso que o aluno nos convida a pensar. Gente, esqueci o que ele fala. O aparelho motor são as funções responsáveis pelo desenvolvimento do nosso corpo, pela possibilidade da gente se deslocar no tempo e no espaço, pelo equilíbrio. O motor é vital para o apoio, porque quando a gente consegue se movimentar, tem a possibilidade de se deslocar, a gente interage mais com o mundo, e isso faz com que torne o motor vital para o desenvolvimento das nossas emoções, para a construção do conhecimento. E quanto mais possibilidades a gente tem de interagir com o mundo, interagir com o meio, mais a gente aprende. Nossa base motora é um denominador comum de várias transformações que nós vamos ter nos campos sensoriais. E o ato motor, ele é um dos principais pontos da aprendizagem. O aluno traz, por exemplo, no livro dele, por exemplo, do falar. Vocês já pararam para pensar o quanto que foi complexo a gente aprender a falar e a gente não lembra? Vocês lembram de quando vocês aprenderam a falar? Alguém que lembra de quando aprendeu a falar? Não. E aprender a falar é muito complexo, gente. Muito complexo. Porque você vê agora que você está falando, olha o tônus que você tem que fazer com a língua, o movimento que você tem que fazer com a boca, com a língua. De vez em quando eu fico viajando sobre isso, me perguntando, gente, como é que pode? Como que pode ser isso complexo? A criança, gente, de 0 a 2 anos, é o período que a gente mais aprende na vida. Imagina que você vai aprender a andar, que é difícil pra caramba. Você tem que ter equilíbrio, você tem que ter força muscular. Você vai aprender a falar. Além de você ter o domínio do tônus, da língua, dos músculos, você aprende observando e depois tentando reproduzir. Quando a criança está lá, ela está tentando reproduzir a fala, porque ela vai observando do entorno e tentando reproduzir até que ela consiga e que ela aprenda. Além disso, de você ter esse controle do seu aparelho fono, você ainda tem que aprender a questão do significado das palavras. O que isso significa? Que não é você que vai construir que isso aqui é um telefone. O mundo vai te dar que isso é um telefone, você vai ter que introjetar e, além disso, aprender a fazer a representação mental. Quando eu falo com vocês, gato. Todo mundo vem na cabeça que é um gato. Vocês, em algum momento da vida, aprenderam, introjetaram, fizeram a representação mental de associar ao som, à palavra, o seu cérebro fazer a busca do que é um gato. Olha como que é complexo o negócio. Então, o aprender a falar o ato motor é essencial, porque você precisa de ter esse controle, tá? E o nosso ato motor está presente desde a nossa vida fetal. Mas a gente vai adquirindo o motor como um todo, o domínio do nosso aparelho motor, em etapas sucessivas. Ele não acontece assim do dia para a noite. Tanto se você pegar um bebezinho, você não vai conseguir colocar com o bebezinho um prato de arroz com feijão para ele comer. Ele não consegue. No primeiro momento, o neném ele só tem a capacidade de se alimentar por sucção do leite. É o único movimento, o primeiro movimento, um dos primeiros movimentos que a gente nasce com ele. E à medida que a gente vai desenvolvendo, a gente vai adquirindo, tá? E esse processo de observar, reproduzir e conseguir imitar, o Wallum coloca que ele é essencial e é muito complexo, porque ele pode demorar dias, horas, minutos, e cada sujeito é de um jeito. Não adianta você querer estabelecer um parâmetro para tal. Cada um tem um período de incubação, um período para que isso ocorra, tá? A imitação é importante, faz de conta e representação corporal também são de extrema importância, porque quando a criança está fazendo faz de conta, ela está conseguindo fazer o quê?
reproduzir uma situação que ela viveu anteriormente, algo que não está mais na frente dela, ela consegue mentalmente transpor para uma outra situação, consegue usar, por exemplo, objetos para simular aquela situação, isso é essencial para o desenvolvimento. E na medida em que a função simbólica nossa ela vai se desenvolvendo, a gente vai internalizando os atos motores, e na medida em que vamos nos desenvolvendo, esses atos eles vão ficando mais refinados e controlados. É o exemplo que eu dei para vocês na aula passada da escrita. A gente aprende a pegar na escola assim no lápis. O movimento de pinça é isso aqui, tá? É muito refinamento do nosso sistema motor para conseguir fazer o movimento de pinça. Eu, quando era pequena, minha mãe me dava os lápis, não tinha capacidade motora do movimento de pinça, eu pegar os lápis assim, deu errado, entendeu? Então, é toda uma etapa de refino e controle até que a gente chega. O segundo elemento que o Valum coloca é o afetivo. O afetivo é a emoção, o sentimento, a paixão, e envolve diferentes níveis de visibilidade, de duração, de intensidade, de controle, de predominância. O afetivo ele é afetado tanto pelo nosso mundo interno quanto pelo nosso mundo externo, e na medida que o nosso afetivo ele se relaciona com o aparelho motor e com o aparelho cognitivo, a gente vai constituindo os nossos valores, as nossas vontades, interesses, necessidades, as nossas motivações ao longo da vida. Aí, o Valum nos convida a pensar a diferença de emoção e sentimento. Alguém quer arriscar a diferença de emoção e sentimento? Eu acho que emoção é uma coisa momentânea. E o sentimento é mais duradouro. Gente, a Yasmin tá arrasando hoje. Estudou Valum para aula. Exatamente isso. Os sentimentos, eles são mais duradouros, eles estão ligados à nossa à função social do ser humano, ao nosso contato com o outro. A aquisição da língua, à medida que a gente vai adquirindo a linguagem, a gente vai ampliando os nossos estados afetivos. Vários estudiosos, essa pegada que a gente está vendo aí, acreditam que a gente nasce sem sentimento. Na medida que nós, seres humanos, nascemos, Piaget fala isso, Valum fala isso, nascemos muito egocêntricos. A gente acha que não existe um mundo à nossa volta, a gente acha que somos só nós. Na medida que a gente vai passando pelas etapas de desenvolvimento, vivendo com o mundo, a gente vai vendo, opa, não sou só eu, existe todo o entorno. E isso que vai gerando o sentimento. Nós vamos gostando, na medida que nós vamos desenvolvendo. Já as emoções é algo que é muito rápido. Por exemplo, sofrer um acidente de carro, você vai ficar paralisado, você vai ficar com medo, você vai chorar. Não tem tanto envolvimento social. As emoções elas são muito presentes quando as criancinhas são pequenas. Se a gente pensar no bebezinho, por exemplo, no primeiro momento de vida, ele é guiado pelas emoções. Se ele está com fome, ele ainda não conseguiu introjetar como ele expressar o sentimento de fome. Ele vai urrar, vai chorar até que venha a fome. Se ele está com cólica, também vai chorar. Se ele está com as fraldas sujas, ele vai chorar. No primeiro momento, nós somos sujeitos muito emocionais, e na medida que a gente vai se desenvolvendo, nós vamos nos tornando sujeitos sentimentais, tá? Então, a emoção é algo do que vem das sensações de curta duração. O sentimento está ligado à representação social e é de maior duração. Então, no primeiro ano de vida da criança, ela é totalmente emocional. É a emoção que vai guiar o desenvolvimento, porque de criancinha não sabe falar que está com fome, está com a fralda suja, que está com dor de barriga. É no choro. Dos 3 aos 6 anos, nós vamos deixando de ser sujeitos egocêntricos, a gente começa a ver que existe o outro, e a gente vai começando esse processo de construção de que existe um outro, que não é algo também que se dá do dia para a noite, tá? De 3 a 6 anos, por exemplo, é quando acontece a criança é muito ciumenta. Não sei se vocês convivem com crianças, já perceberam isso? O ciúme dessa faixa etária, segundo o Valum, acontece porque existe internamente na criança uma confusão do que é o dela, o que é ela e o que é o outro. Dos 6 aos 7 anos, a criança ela vai
É o período que a gente tem a maior parte que as crianças vão para a escola, elas têm maior convivência social. Então, ela começa a delimitar mais o seu lugar em relação ao outro e a definir melhor quais são as suas qualidades, quais são as suas preferências. Quando o sujeito chega na adolescência e na puberdade, a gente vê um conflito muito grande dos sentimentos acontecendo até com atitudes ambivalentes. Por exemplo, a pessoa que é tímida, que só ela pode nem olhar, que fica toda vermelha, mas pinta o cabelo de rosa-choque com azul. Ao mesmo tempo que ela quer ser notada, porque uma pessoa que se pinta o cabelo de tinta fluorescente porque quer ser notada, ela é tímida, entendeu? Então, nesse choque de valores é quando a pessoa constrói, segundo a teoria do valor, os seus valores morais que vão nortear o seu projeto de vida. Então, na medida em que vamos nos desenvolvendo, deixamos de ser totalmente emoção e vamos nos tornando mais sentimental, tá? Quem é mais sentimental que eu? Lembrando de Los Hermanos nesse momento. Eu amo. Tranquilinho? Entenderam a questão da emoção, do sentimento? Vocês são mais Sim. sentimento que emoção? O cognitivo, para o aluno, o aparelho cognitivo é aquele que adquire, transforma e mantém o conhecimento. É o aparelho cognitivo que permite que a gente consiga fixar e analisar, que a gente consiga entender o que é presente, o que é passado, o que é futuro. Quando a gente nasce, a gente não tem essa dimensão, gente, do que é presente, do que é passado, do que é futuro, não. Na medida que a gente vai crescendo, que a gente constrói essa relação. É no cognitivo também que está a aquisição e a utilização da linguagem da memória, atenção, imaginação, aprendizagem, solução de problemas. E o desenvolvimento para o aluno é o quê? A integração dos fatores que nos constituem enquanto seres biológicos com os sociais. O desenvolvimento ele se dá em estágios e para o aluno, de um estágio para o outro, a gente consegue ver mudanças perceptíveis e a gente tem, nos estágios do aluno, momentos que a gente tem alternância entre afetividade, que é quando a gente está mais voltado para si, e inteligência, que é quando a gente vai conviver mais com o mundo exterior. Então, esses são os estágios do aluno. No impulsivo emocional, que é o caso da criancinha, bebezinho, é muito motor e afetivo. Sensório, motor e projetivo. Cognitivo, personalismo, afetivo, categorial, cognitivo, puberdade, adolescência, afetivo. Então, vocês viram aí que nós vimos 3 autores na psicologia que fazem as suas escalinhas de desenvolvimento. A gente vê o Freud, que é baseado na teoria da sexualidade, o Piaget e o Wallum. São os 3, tá? Que tem os estágios de desenvolvimento. Então, os estágios, isso aqui eu já falei com vocês, né? Que é porque esses estágios, evolução para um estágio para o outro, nasce na contradição e do conflito, que é produto da maturação do nosso organismo com as condições ambientais. Vamos lá, então, para os estágios. Primeiro estágio, impulsivo emocional. Primeiro ano. Quando a gente nasce, no nosso primeiro ano de vida, a gente desenvolve muita questão motora e a gente é muito emocional. Pensa que como a criancinha, gente, ela vai pegando os objetos, ela vai colocando o objeto na boca, ela joga o objeto, ela interage com o objeto, ela vai aprender. Ela vai desenvolvendo o motor dela a partir dessas ações, tá? Quando a gente tem 1 ano de idade, a gente tem total dependência do meio externo. A criancinha de 1 ano é totalmente dependente, então ela precisa muito do social, ou seja, das pessoas que estão em torno dela, cuidando dela, para interpretar, dar significado e trazer resposta. Uma criancinha de 1 mês não tem condição de falar estou com fome, quero mamadeira. Ela vai chorar, berrar, urrar, vai depender do pai, da mãe, do tipo, de que da babá, tentar interpretar até descobrir qual que é a vontade que está levando ao choro daquela criança. Como eu disse para vocês, a gente nasce egocêntrico, a gente não sabe diferenciar que existe outras pessoas, nós achamos no primeiro momento que todos são a gente. E até 3 meses de idade, 3 meses, a gente é muito impulsivo. A criança, ela se move para tratar suas necessidades fisiológicas primárias. Depois dos 3 meses, a criança ela já começa a ficar mais emocional, tá? Ela já começa
aprender as interpretações que os outros dão pelo meio. Tanto que a gente já vê algumas crianças com 1 ano, já balbucia alguma coisa, as pessoas já conseguem interpretar o desejo da criança que ela vai evoluindo. O segundo estágio, que é o sensório motor e projetivo, normalmente é parecido com o Piaget, né? Sensório motor. É até o 3º ano, é quando a criança ela já sabe andar. Então, a partir do momento que ela anda, ela dá um salto no desenvolvimento dela, porque ela consegue explorar e manipular muito mais a realidade exterior dela. Enquanto ela não anda, ela depende ainda do que as pessoas entregam na mão. Depois que ela começa a andar, por isso que criancinha, quando começa a andar, toca o terror, quer subir na prateleira, quer subir no sofá, quer pegar tudo, porque ela está conhecendo o mundo assim. Nesse momento de desenvolvimento da marcha e da linguagem, marcha a nossa capacidade de andar e da linguagem. A locomoção e a linguagem são elementos fundamentais no desenvolvimento da criança, e por ela manipular muito o mundo, ela desenvolve muito a inteligência prática dela, tá? Ela começa a organizar o pensamento, a conseguir lidar com os símbolos, entender o que é algo, mesmo não estando presente diante dela, e consegue ver os objetos pelo seu significado, não apenas pela sua aparência. Ela consegue ver, por exemplo, com a caneta azul, desse modelo com a caneta azul, ambos são canetas, independente das características físicas dela. Do 3º ao 6º ano, a gente tem o estágio do personalismo, que é quando se dá a diferenciação de que existe o eu, existe o outro. A gente vê muita diferença, muita criança, não sei se vocês já tiveram oportunidade, que fala de si mesma na 3ª pessoa. Por exemplo, a Gabriela não quer comer pera. Aí ela faz um rompimento, às vezes ela fala como se ela fosse uma outra pessoa totalmente diferente, isso é muito comum em criança. Começa a falar, eu não quero, começa mais a usar a primeira pessoa, eu. E nesse estágio do personagem, vocês já tiveram essa possibilidade com criança? A gente vê criança falar dela na 3ª pessoa? Ou vocês têm zero convivência com criancinhas? Eu já tive essa experiência com a minha sobrinha. Falar na 3ª pessoa, né? A fulana não quer, como se fosse outra totalmente diferente. Então, nesse estágio de 3 a 6 anos, a criança, nessa pela dela entender que ela é uma pessoa diferente, ela passa por 3 etapas. Primeiro é a oposição, que ela tem o prazer de contradizer e confrontar as pessoas ao seu redor para ela experimentar a independência. É quando a criança tem um intenso sentimento do objeto, é meu. Aquela coisa, quando a criança se apega a uma coisa, às vezes não quer emprestar para brincar, fala, é meu, isso é meu. É essa época aí. A sedução é quando a criança ela quer se sentir admirada, sentir que todos a gostam. É quando a criança ela gosta de dançar, é quando a criança está na frente de todo mundo, gosta de fazer as gracinhas. E a imitação, que é a 3ª etapa, é quando a criança ela começa a querer as qualidades do outro. Para ela querer essas qualidades, ela começa a imitar o outro, que ela acha que não é suficiente. Tá? É quando, por exemplo, quer imitar alguma coisa da mãe, alguma coisa de uma tia, de uma pessoa que é mais próxima, quer usar as roupas da mãe, usar as maquiagens. Vocês já conseguiram experienciar criança em alguma dessas etapas? Já viram? De oposição, sedução e imitação? Várias vezes, a minha prima. Eu mesmo já passei por essas etapas. Todos nós passamos. Eu só não lembro da oposição, no caso, mas a sedução e imitação, sim. Não vai lembrar, não. Muito pequeno, tem coisas, nem tudo vem à tona, né? Categorial, dos 6 aos 11 anos, é quando a gente quer conquistar, é um período que tem predominância do cognitivo, fecha totalmente a diferenciação e separação eu do outro e eu no mundo. É um momento de um desenvolvimento intelectual muito aguçado, e a escola é importante nesse processo, porque é um processo em que as vivências, experiências e trocas são essenciais. O estágio da puberdade e da adolescência ocorre, segundo o valor de 12 anos em diante, é quando há o rompimento da relação estável entre criança e adulto, é um momento de crise, e essa crise ocorre pelas transformações fisiológicas que acontecem no amadurecimento. No amadurecimento nosso enquanto sujeito, tanto intelectual,
físico como psíquico. O Wallum fala que nessa parte a pessoa tem necessidade muito grande de se apropriar, entender as mudanças do próprio corpo, por isso que fica muito se olhando no espelho. A gente vê muita adolescente com espelho, na medida que ela vai se olhando no espelho, segundo o Wallum, ela vai conseguindo reorganizar o seu esquema corporal, ver aquele seu novo corpo, que aquelas são mudanças. É o período de construção da pessoa e da identidade, onde os valores morais são construídos também, são sedimentados, e é um momento de conflito entre o desejo de independência, quero ser livre, quero ser eu no mundo, e ao mesmo tempo uma necessidade de orientação para não ficar perdido. É a crise do ser ou não ser. Tranquilo, gente? Dúvida, comentário? Tranquilo. Então, gente, essas são as fases do Wallum. O Wallum ele tem uma série de contribuições para a educação. Ele escreveu, esqueci de falar com vocês, antes do final da Segunda Guerra Mundial, um plano, é o plano Wallum, deixa eu ver o nome aqui, gente, eu não lembro o nome. O plano Lavin e Wallum, que era uma escola de formação integral. Acho que esse plano do Wallum não chegou a ser colocado em prática. Ele fala que a escola ela tem que considerar as emoções do aluno, saber lidar com essas emoções, porque elas são vitais ao processo de ensino-aprendizagem. Ele defende uma educação universal, ou seja, a mesma educação para todos, que a escola tem um papel de acolher, receber afetivamente o aluno, evitar o sentimento de frustração e ansiedade, que o professor deve estar ciente das suas reações emocionais, que muitas vezes a reação emocional de um professor impacta no aluno, e que o conflito não deve ser encarado como algo negativo, mas sim como parte da construção do psiquismo, tá? Que é importante que a gente conheça a criança em seu meio para poder entender o seu processo de desenvolvimento, porque a criança ela não é um adulto em miniatura, vai se passando por estágios e etapas, e o Wallum defende muito uma educação ativa, uma educação que o sujeito participe do seu processo de ensino-aprendizagem, como algo que é vital. E ele fala que a gente precisa ter muito cuidado com exigências de comportamentos estereotipados. Exemplo, uma sala de aula em que todos aprendem é uma sala de aula em que todos os alunos estão quietos. Nem sempre o estereótipo corresponde ao que de fato é a realidade. Então, gente, o que eu tinha para falar com vocês de Wallum é isso. Deu para pegar? Deu para entender? Gostaram do Wallum? Aprenderam algo com o Wallum? Eu gostei bastante do Wallum, eu acho que ele contribuiu bastante para a educação, o pensamento dele. Mais alguém, gente? Dúvida, pergunta? Fale agora. Vem cá, me mostra meu cachorrinho para vocês me deixarem correndo. Então, gente, acho que de Wallum eu queria fazer isso. Estamos acabando a disciplina. Semana que vem a última atividade. Para vocês, peraí, mostrar para vocês. Vem cá. Dá oi pro pessoal, dá? Dá oi. Dá oi. Oi, gente. Me dá oi pro povo? Ai, que lindinho, qual que é o nome dele? Desmo. Ai, que lindo. Deixa eu terminar a aula, vai lá. Upa, upa. Vou colocar no chão. Ele é idoso, é um caso sério, gente. Então, nós temos mais 3 atividades da disciplina. Tem um questionário de Wallum, que está aberto lá. Semana que vem vai ter Piaget, Vygotsky e Wallum. E o seminário, tá? Então, reta final, gente. Começo de agosto, mas já na reta final. Eu, daqui a pouco, vou corrigir as atividades que fecharam ontem, ver quem cumpriu, quem não cumpriu, tirou falta de quem cumpriu, quem entregou alguma coisa. Semana passada eu avisei de alguns arquivos de atividades que não abriram, mas tem uma atividade que eu não sei em qual das disciplinas que eu tive problema que o arquivo não abriu, mas quando não abre eu coloco a observação. Então, novamente, se vocês tiverem 0 em alguma atividade, por favor, entre em contato comigo. Pode ser que tenha algum problema de interpretação. Qualquer dúvida com nota, vocês entrem em contato. Tá joia? Então, eu acho que se a sua não abriu, que é a educação, Roberta,
Entre quando me chama no privado para a gente combinar de você me reenviar a atividade que foi problema no arquivo para eu poder corrigir, tá? Então é isso, gente. Obrigada pela participação de vocês. Semana que vem nós temos aula de fundamentos, século XX, tá? Qualquer coisa é só chamar que eu estou à disposição de vocês. Até a próxima.